5 homens foram condenados por espancar, esquartejar e queimar vivo um rapaz. Meses depois, a vítima entrou na sala do tribunal e testemunhou no próprio julgamento de assassinato. A imprensa da época deu um apelido para ele, o Fantasma do Arkansas. Mas o que veio décadas depois é ainda mais perturbador do que o próprio crime. Porque talvez aquele homem que reapareceu vivo nunca tenha sido, de fato, a vítima. 9 de maio de 1929. No interior do Arkansas, nas montanhas Ozark, o condado de Stone era uma região isolada, pobre, dominada por pequenas comunidades rurais. Tiller Ruminer tinha 16 anos. Naquela noite, ela estava acompanhada do namorado, um jovem chamado Connie Franklin. Segundo o relato que ela deu à polícia, os dois foram surpreendidos por um grupo de 5 homens perto de um riacho chamado Cajun Creek. Ela disse ter sido estuprada. E disse que Connie foi espancado, mutilado, e depois queimado numa fogueira, como se fosse uma pira funerária improvisada. No dia seguinte, a polícia foi até o local indicado por ela, e encontrou ossos carbonizados no meio das cinzas, perto da margem do riacho. Com o relato de Tiller e os ossos encontrados, a polícia agiu rápido. 5 homens da região foram presos, acusados de estupro e assassinato. Eram homens conhecidos na comunidade, vizinhos, trabalhadores rurais, o que só aumentou o choque e a comoção entre os moradores do condado de Stone. O julgamento foi transferido para Mountain View, a sede do condado, e desde o primeiro dia a sala do tribunal ficou lotada. O caso rapidamente deixou de ser só um crime local. Virou notícia em jornais de todo o país. Jornalistas de grandes cidades viajaram até o interior do Arkansas só para cobrir o julgamento, algo raro para uma comunidade daquele tamanho, naquela época. Tiller Ruminer testemunhou detalhando o ataque. A promotoria construiu o caso em cima do relato dela e dos ossos carbonizados encontrados no riacho. O julgamento avançava, as provas eram debatidas, e tudo indicava uma condenação, quando algo completamente inesperado aconteceu. Em dezembro de 1929, o jornal Arkansas Gazette publicou uma manchete que ninguém esperava: Connie Franklin, o suposto morto, tinha sido visto vivo. E não só visto à distância. Ele foi levado até a própria sala do tribunal, para testemunhar, pessoalmente, no julgamento do seu próprio assassinato. Uma multidão se formou do lado de fora do tribunal só para tentar ver o homem que, segundo todo mundo, deveria estar morto. A imprensa nacional batizou o caso de O Fantasma do Arkansas, e o circo de mídia só cresceu a partir dali. Diante do juiz, do júri e de uma plateia lotada, o homem contou sua versão, disse ter sobrevivido ao ataque, ferido, e vagado pela região por meses antes de reaparecer. Com a suposta vítima viva e testemunhando, a acusação de assassinato simplesmente não tinha mais como se sustentar. Os 5 homens presos foram soltos. Para a opinião pública da época, o caso estava encerrado, um final feliz, quase milagroso. Só que décadas mais tarde, historiadores começaram a reexaminar o caso do Fantasma do Arkansas com mais cuidado, e as coisas não batiam. O historiador Brooks Blevins dedicou anos ao caso, revirando registros judiciais, jornais da época e documentos que ninguém tinha analisado a fundo. E o que ele encontrou foi perturbador: os ossos carbonizados retirados do riacho, aquela evidência que sustentou toda a acusação inicial, provavelmente eram forjados. E o homem que reapareceu, se apresentando como Connie Franklin, muito provavelmente não era ele. Segundo a pesquisa, ele era na verdade um andarilho chamado Marion Franklin Rogers, um homem que havia fugido de um hospital psiquiátrico estadual. Um homem sem identidade fixa, que assumiu o nome de uma suposta vítima de assassinato, foi levado a um tribunal lotado, jurou dizer a verdade, e libertou 5 condenados sob uma identidade falsa. Mesmo na época, alguns moradores notaram diferenças: o jeito de falar, pequenos detalhes físicos, memórias que não batiam exatamente com o Connie Franklin que a comunidade conhecia. Mas depois de meses de escândalo, imprensa nacional e um julgamento exaustivo, ninguém em Mountain View parecia disposto a reabrir a ferida e questionar publicamente aquele milagre. O caso foi encerrado. Os registros oficiais tratam o crime como não solucionado até hoje, porque, tecnicamente,
nunca ficou provado o que realmente aconteceu naquela noite no Cajun Creek. Os 5 homens voltaram para suas vidas na comunidade, oficialmente inocentados, mas para sempre associados, na memória popular, a um dos julgamentos mais estranhos da história americana. Tiller Ruminer, a jovem cujo relato deu início a tudo, nunca teve seu testemunho original formalmente contestado em público, apesar de toda a dúvida levantada décadas depois sobre o resto do caso. Se isso for verdade, uma pergunta fica sem resposta até hoje: o que realmente aconteceu com o verdadeiro Connie Franklin? Ele morreu naquela noite, como Tiller relatou. Fugiu por conta própria? Ou nunca existiu exatamente como a história contou? Ninguém sabe. E com o impostor tomando o lugar da vítima no tribunal, qualquer resposta definitiva sobre o crime original desapareceu junto com ele. Quase 100 anos depois, o caso ainda divide historiadores e moradores da região, e virou tema do livro Ghost of the Ozarks, do historiador Brooks Blevins, ainda estudado até hoje. Na comunidade, o caso do fantasma do Arkansas virou quase folclore local, repetido de geração em geração, mas até hoje tratado por muitos como assunto delicado demais para discutir abertamente. Um crime que talvez nunca tenha sido resolvido, só encoberto por uma mentira boa o suficiente para convencer um tribunal inteiro. Se essa história te deixou de queixo caído, você não está sozinho, é um dos julgamentos mais bizarros já registrados nos Estados Unidos. Deixa aqui nos comentários, você acha que o homem que testemunhou era realmente Connie Franklin, ou um impostor se passando por ele? Se você gosta de casos reais e bizarros como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho, toda semana tem uma história nova esperando por você.